Conforme eu iniciei falando antes da palavra de oferta, o livro de Atos, ele conta a história das ações dos discípulos de Jesus. Prestem bem atenção. Após a subida de Jesus aos céus, nós sabemos que ele foi crucificado, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. E a palavra diz que ele apareceu a muitos naqueles dias. Apareceu aos apóstolos, aos seus discípulos. E assim que ele subiu aos céus, ele deixou 12 discípulos treinados, preparados para ser o divulgador, para pregar o evangelho que ele ensinou. E ainda mais nós temos referências de que Lucas, o escritor do evangelho de Lucas, que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus, mas ele creu em tudo aquilo que os discípulos pregaram. Glória a Deus. Ele acreditou em tudo aquilo que foi pregado diante dos seus olhos e de seus ouvidos. Ele andou, caminhou com o apóstolo Paulo, aprendeu coisas grandes e maravilhosas que Paulo aprendeu com Jesus. Então ele narrou todos os atos dos discípulos de Jesus. Um homem treinado, bem letrado, porque Lucas era médico e tinha sabedoria suficiente para escrever tudo aquilo que foi relatado para ele. E que ele viu as obras de Jesus, mesmo Jesus estando aos céus. Mas ele sabia que o Espírito dele estava presente em toda aquela obra, aleluia, em todos os atos dos seus discípulos. E nós também somos testemunhas disso. Nós hoje não vimos Jesus, não andamos com Ele, mas cremos na presença dEle na nossa vida e no meio de nós. Por isso, a palavra desta noite eu titulei: você é um escolhido de Deus. Deus quer falar com você nesta noite. Amém. Amém? Então vamos continuar nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E vamos ler esse texto, capítulo 10 de Atos, de 1 até o versículo de número 22. Vamos ler rapidinho. Que diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido na memória, para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo o que os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho,
Estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então lhe perguntavam. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Glória a Deus. E aconteceu isso por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se aos céus. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. Glória a Deus. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, o que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse a sua palavra. Glória a Deus. Pai, Aleluia, Jesus. oh meu Deus, em nome de Jesus, Glória ao teu nome, Senhor. abra as comportas dos céus, Sim, Jesus, fala o nosso coração. assim como abriste, Senhor, para mostrar a Oh, Deus. aleluia, aleluia. Discutindo Mostra também a tua igreja, Senhor, a tua palavra nesta noite, aleluia, 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 Senhor. para que as tuas ovelhas, Pai, possam alimentar através dessa maravilhosa palavra. Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, Oh, Pai. derrama, Senhor, o teu Espírito sobre esta igreja. Derrama sim, Pai. Em nome Toca, Senhor, no coração de cada um aqui em presente, nome de Jesus. para que a tua palavra, Pai, possa penetrar na mente, na alma e no espírito, Deus, Em nome de Jesus. para que assim possa observar, ó Deus, no coração dos teus servos, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo entendimento, ó Deus, de acordo com a tua Em vontade. nome de Jesus. Reina no meio de nós, ó Em Pai. nome de Jesus. Ó meu Deus, ó Em nome Espírito de Santo, Jesus, Pai. abraça a nossa causa nesta Oh, noite tenha liberdade. e traga conhecimento da tua verdade, Aleluia. em nome de Em Jesus nome de Jesus. e para a tua glória. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra está dizendo para nós nesta noite que esse homem que habitava em Cesareia, a Bíblia diz que Cesareia de Filipe era uma parte, uma cidade distante da cidade de Jope, a cerca de 48 quilômetros, ou seja, Jope, onde Pedro estava, até a casa de Cornélio, mais ou menos cerca de 48 quilômetros.
E olha como que Deus trabalha na vida do homem, como que Deus prepara as coisas para o homem de acordo com o que o homem busca. Prestando atenção nessa palavra, nós vamos ver que Deus, Ele prepara para nós tudo aquilo que nós precisamos, mas depende das nossas atitudes, depende do nosso esforço, depende do nosso caminhar, depende da nossa fé, depende da nossa crença. Amém. O Senhor, Ele está nos vigiando. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra e que as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, irmãos, não dá para esconder de Deus. Não dá para fazer nada sem Deus nos ver. Mas Ele quer ver de nós as nossas boas ações. Deus não está nos olhando para Ele entristecer os nossos maus costumes. Deus não está nos observando para Ele entristecer o seu coração com as nossas más ações. Ele está nos observando para ver em nós algo de bom, algo que seja extraído dele, porque todos os atributos de bem estão em Deus. E nós precisamos pegar para nós tudo que Deus puder nos dar. Aliás, Ele nunca vai rejeitar um coração aquebrantado, um coração que busca em oração, que quer ter um relacionamento com Ele. E a palavra diz que Cornélio, ele estava orando a hora nona. Na hora nona, naquele tempo, era considerado 3 horas da tarde, ou seja, o momento em que o sol está quente para nós, o momento de labor, o momento de luta, que todo mundo está trabalhando, mas a gente vê o esforço de Cornélio. 3 horas da tarde, Cornélio estava orando a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o perfil do homem que Deus quer ver em nós. É o perfil da mulher que Deus quer ver. Amém. Que não mede esforços para falar com Ele. Glória a Deus. Que não mede esforços, que não mede tempo para estar na presença dEle. E a palavra diz que ele era um centurião. Um centurião era um homem de alta patente do exército. A palavra está dizendo que ele era um centurião romano, da corte italiana. Porque naquele tempo, toda aquela região estava sendo coordenada, sendo vigiada pela corte italiana. Todo o exército romano dominava naquele tempo. Mas mesmo sendo ele um centurião, um soldado romano de uma patente alta, ele tinha no coração a sensibilidade de fazer o bem. Ele tinha no seu coração a sensibilidade de ajudar o seu próximo. E a palavra diz que ele fazia essas esmolas, essas ofertas às pessoas que eram necessitadas. E quando ele estava orando, a palavra diz que um anjo se colocou diante dele, trazendo uma mensagem do céu e dizendo: Cornélio, Cornélio, prestem bem atenção no que o anjo diz. As tuas ações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, a partir do momento em que nós fazemos, em que nós nos posicionamos diante de Deus, a partir do momento em que nossas ações são boas diante do Senhor, há anjos
copiando tudo. Há anjos levando informação das nossas ações ao Senhor. É verdade, Senhor. Porque a palavra diz que Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Deus acampa anjos ao redor daqueles que o temem. Então, se você tem o temor de Deus, se você crê que Deus é o Deus do impossível, que Ele é poder, que Ele é majestade, que Ele também é justo, que Ele é fogo consumidor, ou seja, temos que temer a esse Deus, temos que ter esse temor, de saber que nós estamos diante de alguém que é toda majestade. Aleluia. Nós não podemos nos posicionar diante de Deus de qualquer maneira, irmãos. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Muitas pessoas, aliás, todos nós humanos, eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Aqui na terra nós não posicionamos diante das autoridades terrestres de qualquer maneira. Nós não chegamos diante de um juiz de qualquer maneira. Temos que estar bem vestido, com postura de homem, com postura de pessoas que têm firmeza no falar, sabedoria. E diante de Deus, nós precisamos postar melhor ainda. Precisamos estar diante de Deus como soldados do exército dele. Amém, Jesus. Saber que um soldado precisa estar bem posicionado, prontos para ouvir de Deus aquilo que Ele vai nos designar. Glória a Deus. Apanhei muito na minha vida para eu aprender isso, que posicionar diante de Deus não é de qualquer maneira. Quantas vezes eu já cheguei aqui no culto, às vezes quase não aumentando, como hoje estou falando roubo. Já cheguei aqui muitas das vezes quase não suportando ficar de pé. Mas eu fico de pé durante todo o tempo que está sendo feita a abertura, durante o louvor. Eu prego mais 40 minutos ou mais de pé e volto para casa perfeitamente bem. Glória a Deus. Porque eu tomei uma atitude de me posicionar diante de Deus como um soldado do seu exército. Aleluia. Precisamos saber que Ele é o general. A patente dele não tem igual, nem chega igual. Mas nós somos soldados. Precisamos copiar de Deus. Glória a Deus. O general não vai na frente com uma postura e seus soldados atrás relaxados. Não pode. Temos que caminhar da maneira que o general caminha, com postura, com reverência. Então nós temos aqui um homem que se posicionava diante de Deus, não porque ele era um soldado, mas porque ele temia o Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia. E quando nós nos posicionamos dessa maneira, com certeza Deus está copiando. E Ele vai enviar anjos, aliás, Ele mantém anjos, né? A palavra diz que o anjo fica acampado ao redor daquele que teme ao Senhor. A palavra do salmista sempre diz, o profeta Isaías sempre faz questão de relatar isso, que até os montes se abalam, que até o mar se estremece, que as ondas respeitam, as ondas do mar obedecem à palavra de Deus. E nós temos por testemunho que quando Jesus estava naquele barco e a ventania era tão forte, a tempestade era tão forte, e ele apenas diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Aleluia, Jesus. E obedeceu a voz de Jesus. Aleluia. Como não vamos querer caminhar com alguém assim? Como não vamos querer ter um relacionamento com alguém com tanto poder e com tanta glória? Irmãos, o nosso coração precisa ferver.
Assim como aqueles homens do caminho de Emaús, o nosso coração precisa ferver diante de Deus, Aleluia. por causa do tremor e temor a Ele. Glória a Deus. Cornélio, quando ele recebe essa mensagem, que o anjo diz: olha, Cornélio, envia homens a Jope. Na cidade de Jope tem lá um pastor, tem lá um discípulo de Jesus, tem lá um pregador da palavra, e Deus quer que você envie homens, aí traga esse homem para pregar na sua casa. Olha que maravilha! Deus prepara para você o melhor banquete, de acordo com a verdade que você busca, de acordo com o limite da sua busca. Antes de você começar a pedir, Deus já está preparando o resultado. Glória a Deus. Deus nunca vai deixar a gente esperando de boca aberta. Nunca vai. Então, quando o anjo fala para Cornélio, Cornélio envia homens a Jope e chama Pedro. Pedro está na casa de Simão, curtidor de couro. Esse Simão curtidor, ao qual se refere a palavra, era curtidor de couro, era um homem que trabalhava com couro. Certamente Pedro estava ali cumprindo aquilo que Jesus ensinou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e a casa que te receber bem, hospedai-vos ali. Não foi assim que Jesus ensinou? Então Pedro estava cumprindo aquilo que Jesus havia ensinado a ele. Às vezes a gente precisa entender, tem muitas igrejas que quer pregar para a pessoa algo. Eu podia estar falando aqui das obras de Jesus, dos milagres, né? É maravilhoso ouvir falar dos milagres, a gente fica feliz. Isso é importante, sim, mas o mais importante é eu ensinar para vocês, para a igreja de Jesus, como chegar até Ele. Amém. Porque eu contar os milagres de Cristo é bom, é maravilhoso, mas eu preciso de ensinar as pessoas como chegar a Jesus. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira. Ninguém chega a Jesus de qualquer maneira. Ninguém chega a Jesus de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. As nossas orações, a nossa luta constante de fazer e viver o melhor possível, isso é que é importante para Deus. Fazer o melhor. A palavra diz que Cornélio, além das suas orações, ele fazia obras, ele fazia bem às pessoas. Mas como que eu vou fazer o bem? Mas tem tanta condição, tanta oportunidade de fazer o bem. De repente tem lá um vizinho que está mudando. Eu vou me oferecer, não vou esperar o vizinho me pedir. Vou te ajudar, irmão. Mas o meu vizinho não merece, mas faz assim mesmo. Eu tenho um amigo que ele está construindo uma casa, vai bater uma laje, ele não tem condição de pagar, eu vou me oferecer a ele. Olha, irmão, eu estou aqui pronto para te ajudar. Tem muitas maneiras de fazer a obra. Existem milhares de maneiras de ajudar as pessoas. Existem tantas maneiras de fazer a obra aqui nessa terra que agrada a Deus, que basta nós termos o quê? Coragem e esforço. É o que Deus ensinou a Josué. Seja forte e corajoso. Não foi assim que Deus ensinou a Josué? Então, ser forte e corajoso é enfrentar as coisas que vêm para nós fazer, e não é deixar para os outros fazerem. E a palavra diz que Cornélio escolheu. Versículo 7 diz que ele escolheu, após o anjo sair,
ele escolheu 2 de seus criados e mais um soldado piedoso. Presta bem atenção. A palavra diz que ele chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado. Está vendo? Ou seja, ele já tinha discípulo no meio do exército dele. Glória a Deus. Cornélio já tinha alguém que também já estava copiando ele. Aleluias! Então alguém, quando vê você fazer algo de bom, vai querer te copiar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai querer fazer aquilo que você faz. Amém, Jesus. E mais interessante que a palavra diz no versículo 9, que no dia seguinte, quando eles estavam indo, Pedro estava já em oração. Olha só, Deus conversa com Cornélio e prepara Pedro. Deus toca no seu coração e prepara o mensageiro para levar a mensagem até você. Aleluia. Olha que maravilha. A palavra diz que Pedro estava no terraço. O terraço, naquele tempo, os judeus, as casas eram feitas de um telhado bem resistente, com madeira, e como chovia pouco naquela região, eles usavam muitos outros tipos de madeira, e passava betume, ficava bem resistente. E como era um lugar muito quente, a região de Israel, muitos lugares muito quentes, eles às vezes até dormiam no telhado. Se você ver, Jesus vai falar sobre o telhado várias vezes na Bíblia. Então o telhado eles também usavam para meditar. Os judeus usavam subir ao telhado para falar com Deus. Prestem bem atenção. Pedro estava no telhado. A Bíblia diz terraço, mas era um telhado, né? E ali ele estava orando quase a hora sexta. Aliás, era quase meio-dia. A hora sexta corresponde a meio-dia. A oração de Cornélio foi às 15 horas e Pedro estava orando meio-dia. Amém? Então Pedro ali já está sendo preparado por Deus. Primeiro Deus fala para o anjo: olha, vai e fala para Cornélio procurar Pedro. Enquanto você vai levar a mensagem para Cornélio, eu já vou preparar o coração de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha como que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Aleluia. Olha como que Deus planeja as coisas para nós. Tudo perfeito. Ele pensa nos mínimos detalhes. Se eu quero abençoar Cornélio, primeiro eu preciso preparar um pregador, um pastor que vai levar a palavra a qual eu dirigir a ele. É por isso, irmãos, que os obreiros de Deus, nós que somos levantados por Deus, nós não podemos descansar, não podemos pensar em férias de descanso, de repouso, não. Nós precisamos saber que Deus trabalha 24 horas, Jesus trabalha 24 horas, e nós precisamos também trabalhar 24 horas para Jesus. Se alguém nos chamar a qualquer hora da madrugada, como obreiro, como obreira, nós temos que estar prontos para dizer: eis-me aqui. De repente, eu estou aqui pregando, e de repente Deus está preparando alguma coisa para que eu fale para alguém amanhã, eu nem sei o que é ainda, mas Ele sabe. Nós no trabalho da manhã, por exemplo, de repente Deus está preparando já no coração dela algo que ela vai ser surpreendida amanhã. De repente alguém próximo do trabalho dela vai chegar e falar assim: eu preciso de uma palavra, mas Deus já colocou no coração dela. Glória a Deus. Então Pedro estava sendo preparado. A palavra do Senhor diz, quando Deus colocou as leis, o judeu não podia comer um certo tipo de ave ou de
qualquer animal tinha limitações. E quando Pedro está orando, a palavra diz que ele teve um arrebatamento de sentido, ou seja, ele foi arrebatado em espírito. Sabe aquele momento que a gente está numa comunhão tão grande ali com Deus, o Espírito do Senhor está manifestando fortemente, que as pessoas caem em êxtase. Nesse momento ele tem um arrebatamento de espírito. A nossa alma viaja para receber de Deus aquilo que Ele quer nos entregar. Aleluia. E assim aconteceu com Pedro. Pedro viu em espírito um lençol descendo do céu cheio de coisas que eram proibidas por Deus. E como Cornélio não era judeu, e os judeus foram ensinados dessa forma, o que Deus fez? Eu vou mostrar para Pedro, já que ele está com fome, né? Eu vou mostrar para ele para ele comer disso aqui. Pedro fala assim: não, Senhor, de maneira nenhuma, porque ele foi ensinado a não comer aquelas coisas. Pedro não estava entendendo. Às vezes nós não entendemos quando Deus quer falar conosco, que Ele fala da maneira dele. Nós precisamos de ter discernimento de espírito para entender o que Deus quer falar conosco. Então quando Pedro diz: eu não como coisa imunda, porque ele foi treinado para isso. Mas ele estava querendo revelar para Pedro: olha, Pedro, eu quero que você pregue para um homem. Esse homem não é judeu, não é da sua raça, mas ele é um homem bom. Ele ora a mim todo o tempo, ele faz esmolas que agradam a mim. Olha, Pedro, agora não tem mais dessas coisas, porque o meu filho, o sacrifício dele foi para purificar as coisas imundas. Aleluia. Glória. Era como se Deus estivesse dizendo: Pedro, Aleluia. O sacrifício do meu filho não foi em vão, Pedro. Aleluia. Não considere imundo aquilo que eu purifico, Pedro. Glória a Deus. Tira isso do seu coração, porque agora você tem o Espírito Santo com você. É isso que Deus está falando com Pedro. E nesse momento os homens estão caminhando. Deus está falando com Pedro e os homens estão caminhando para buscar Pedro. Olha que maravilha, como é que Deus trabalha tão perfeito. E Pedro está orando, e a palavra diz que no versículo 17, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio já estavam na porta. Glória a Deus. Pedro ainda estava assim, no êxtase: Senhor, o que é isso? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não estou entendendo esse monte de coisas que o Senhor está me mostrando que é proibido. Deus está ali, tratando Pedro, cuidando de Pedro, treinando Pedro, preparando Pedro, e os homens estão chegando para buscar Pedro, porque Deus queria que Pedro fosse pregar na casa de Cornélio, e Cornélio não era um judeu. A palavra do Senhor diz que ainda que as pessoas duvidem, mas Isaías deixou escrito que Deus mediu os céus a palmo e a água do mar na concha da sua mão. Glória a Deus. Quem é que vai Aleluia. duvidar de um ser tão poderoso que mediu os céus a palmo e mediu a água do mar na concha da sua mão? Quem é que vai duvidar de um ser tão poderoso, inigualável? Quem pode duvidar que Deus pode transformar todas as coisas? E no versículo 19, a palavra diz que Pedro ainda estava pensando naquela visão. O Espírito diz: Pedro, eis que 3 homens vêm te buscar, Pedro. Eis
Versículo 20, ele diz: levanta-te, pois, e desce, vai com eles. Não duvide, Pedro. Não duvide. Porque Pedro, mesmo sendo treinado com Jesus, preparado para transmitir a palavra e o Evangelho de Cristo, ele ainda teve dúvidas. Então, irmãos, nós também vamos ter dúvidas. Vai ter momento que Deus vai bater no nosso coração, vai tentar falar conosco, e nós vamos ter dúvidas, porque muitas das vezes o nosso relacionamento não está bom. Muitas das vezes nós estamos um pouco distante ainda de Deus. Misericórdia, Jesus. Muitas das vezes nós estamos negociando as coisas de Deus. Muitas das vezes nós estamos deixando de ouvir o que o Espírito diz, estamos ouvindo a carne. Por isso forma uma confusão na nossa cabeça. Por isso forma uma confusão na nossa cabeça. E a palavra diz no versículo 21, que diz assim, que Pedro descendo para junto dos homens, que lhe foram enviados por Cornélio, ele pergunta: qual é a causa que vocês estão aqui? Qual é a causa que estáis aqui? Olha bem, um dia eu estava dando uma palavra de aniversário, né? Lá na minha terra. Às vezes eu chego lá, tem sempre aniversário, me chamam, né? Aí a minha sobrinha falou assim: nossa, tio, como é que você escolheu ser pastor? Para ser pastor é difícil demais. Eu falei: não foi eu que escolhi, não, minha filha. Ah, Jesus. Não é a gente que escolhe. Porque se eu fosse escolher por mim, eu nem estaria aqui na igreja. Se eu fosse olhar a vontade da minha carne, o meu desejo, eu não estaria aqui. Tenho certeza que a Mariana é a mesma coisa. Não estaria aqui se não fosse o chamado do Senhor. Então Pedro, ele está assim extasiado, ele está perplexo, mas ele não entende nada, e pergunta: por que vocês estão aqui? Falta de discernimento muitas das vezes, falta de um relacionamento perfeito com Deus. Então os homens, versículo 22, disseram: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho. Olha só a referência que os homens dão do seu patrão. Prestem bem atenção. Está dando para ler desde trás, irmão Amado? Está dando para ler direitinho? Irmã Maria das Graças, está dando para ler direitinho, tá? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras, Pedro. Aleluia. Ô Pedro, nós estamos aqui porque foi o anjo que falou com o meu patrão, e meu patrão mandou nós buscar você, porque você tem que pregar na casa desse homem. É um homem justo, é um homem que a seu testemunho, a toda a nação judaica já conhece que ele é bom. Então nós viemos aqui para te buscar, para que você vá lá e pregue para a família dele. Aí você vai falar assim: mas ele já tinha um bom relacionamento com Deus, não precisava de Pedro ir lá pregar. Meu irmão, por mais que nós aproximamos de Deus, mais nós precisamos aproximar, mais nós precisamos conhecer o Senhor. Cada dia mais precisamos conhecer mais de Deus. Cornélio ainda não tinha recebido o Espírito Santo, a qual Jesus havia prometido em Atos 2,17.
Está escrito: e do meu Espírito derramarei sobre toda a terra. Aleluia. Coloca para nós, fazendo um favor, Atos 2,17. Ou seja, o selo, o Espírito de Deus, o Consolador, ainda não estava na casa de Cornélio. Prestem bem atenção: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Aleluia. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Glória a Deus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. É o que Deus quer, meu irmão. Aleluia. Derramar o Espírito dele sobre a sua vida. Assim como ele queria levar até a casa de Cornélio. Deus sempre quer o melhor para nós. Ainda que nós digamos: ah, mas eu estou bem, Deus ainda quer te dar mais. Deus quer o melhor para ti. Essa história de Cornélio não dá para eu pegar tudo hoje, porque é uma história longa, mas eu vou ainda continuar pregando o resto dos próximos dias. Vocês vão entender o motivo que Pedro foi estar na casa de Cornélio. Porque Deus quer que o Espírito Santo esteja na sua casa, na sua vida, no seu caminhar, no seu dia a dia, nas suas dificuldades, na sua alegria. Deus quer que o Espírito dele esteja com vocês, esteja em nós, esteja com nós, todos os dias, todo momento, toda hora. O Espírito de Deus precisa estar em nós. Aleluia. Glória a Deus. O salmista diz, no Salmo 121, eu olho para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? Mas ele mesmo confirma: o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Não adianta olhar para o monte, não. É do Senhor, é nos céus, é no trono de glória que Ele está ouvindo a sua oração, está ouvindo a minha oração, como ouviu a de Cornélio. Coloque-se de pé nesta noite, você que teme ao Senhor. Coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor nesta noite. Da mesma forma, com o mesmo temor, igual Cornélio orou naquele dia. Nós confiamos no Senhor e acreditamos. A palavra do Senhor diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: caminharão dois juntos sem que haja acordo. Meu irmão, minha irmã, Jesus só vai caminhar com você se você tiver acordo com Ele. Amém. Jesus só vai caminhar comigo se eu tiver uma comunhão com Ele. Você jamais vai escolher uma pessoa de nome ruim, de fama ruim. Você jamais vai escolher andar com uma pessoa avacalhada. Você jamais vai querer ter do seu lado um estuprador, um traficante. Você jamais vai querer estar do seu lado um marginal. Mas você vai querer uma pessoa de bem do seu lado. E assim é Jesus. Aleluia, Pai. Jesus não vai caminhar com aquele que não quer nada com Ele, que não quer ter uma comunhão com Ele, que não quer ter um relacionamento com Ele. Jesus só vai caminhar com aquele que vê que precisa ter comunhão, que os desejos de Cristo sejam os nossos desejos, que a vontade de Jesus seja a nossa vontade. Aleluia, 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 Senhor, em nome de Jesus, Pai, alinha nosso coração ao Teu. O Senhor disse que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos, e que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Oh, Senhor, realinha essa Oh, roda. meu Deus, Senhor, torna nos perder. coloca no coração da tua igreja, Pai, Oh, Senhor, porque que não dá para caminhar se não
não houver caminhar amor. contigo. Não dá para ter um relacionamento se não houver contigo, amor. Senhor. A dar um bom Meu Deus, em testemunho, nome assim de como o teu Jesus. servo, Senhor, foi testificado. Oh, Senhor, da mesma forma que Cornélio orou, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia. Oh, meu Deus, envia anjos à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Levando uma mensagem. Ajude, Senhor, a realinhar os Uma nossos mensagem, ó caminhos, Pai, ó que Deus. purifica, uma mensagem que Andar liberta, ligado, uma Senhor, a mensagem tua que palavra, a tua salva. presença, Senhor. Prepara a tua igreja para a vida do Senhor. Prepara a tua igreja para a vida de Jesus. Prepara a tua igreja, porque Ele vai voltar. Oh, aleluia. É promessa de É Jesus. verdade, Pai. Ele vai voltar. Oh, Senhor. Ele vai buscar a tua igreja. É, Jesus. Da mesma forma Caminhar alinhado a tua que Deus palavra, enviou a viver conforme a tua Pedro atrás de Cornélio. Em nome de Jesus, Deus está enviando esta mensagem no seu coração em nessa noite. nome de Jesus, Senhor. Jesus está preparando uma uma Pai, daquilo que se afastou de ti. Jesus está preparando morada. Ele disse: eu vou preparar lugar, vou preparar morada para você. Aleluia, 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 Jesus. E quando eu vier, eu levarei vocês para mim. Aleluia. E seremos nós um só. Aleluia, aleluia, sim, Jesus. É isso que Jesus quer, meus Nos irmãos. ajude, Senhor. Jesus está preparando nos céus uma morada de excelência, porque vai ser para a vida eterna. Sim, Jesus. É para a eternidade com Ele. É para viver na glória com Ele. Aleluia. Exalta esse Deus. Glória a Louve esse Deus. Aleluia, aleluia. Orem a Ele. Clamem a Ele. Santo, Agradeçam a Ele. Santo, 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 Tu és, Senhor. Ó Deus, em nome Tu de és o nosso Jesus. Deus, Salvador, Pai Redentor. Aplica essa palavra no coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Força